Se eu começar com um bu, fica ridículo? Fica bom, bu. Solta a vinheta aí. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, o fantasma de 50 ou os 7-1. O que assombra mais o futebol brasileiro? E sim, você deve estar pensando que o gancho foi o Halloween, que já passou, é verdade, mas fica pra história. Usamos o ganchinho do fantasma para pegar o trauma que mais machuca o futebol brasileiro. Para entender por que essas derrotas nos marcaram tanto, é preciso contextualizar, principalmente a derrota de 50. Porque você que está aí assistindo, muito provavelmente não era nem nascido. E quando eu digo que você não era nascido, é um dado estatístico. Hoje, só 60% da população brasileira era viva em 1950. Sim, é verdade. Não é um número VSR, esse é um número real. Mentira, o número VSR é um número real. Esse é um número útil, tá? 1950 era a primeira Copa do Mundo pós-guerra. O mundo tinha ficado muito tempo sem futebol. E em 50 voltaria a ter contato com a Copa do Mundo, que desembarcaria no Brasil pela primeira vez. O Brasil se preparou, construiu o então maior estádio do mundo, montou uma seleção muito forte e ia tentar pela primeira vez um título mundial e logo diante do seu torcedor. Aquele mundial deveria ser disputado por 16 seleções, só que 3 acabaram desistindo, o que no final das contas terminou num campeonato com alguns buracos e só 13 participantes. As seleções terminaram divididas em 4 grupos, tá? 2 grupos com 4 equipes, um grupo com 3 equipes, pasmem, um grupo com 2 equipes, Uruguai e Bolívia. Parece bizarro, né? E é. E só pra se ter uma ideia, o Uruguai jogou contra a Bolívia, se classificou em primeiro e foi pra fase final, ganhando por 8-0. O Uruguai chegou ao Brasil com títulos importantíssimos, como 2 medalhas olímpicas, uma Copa do Mundo e 8 títulos de Copa América. Enquanto isso, o Brasil se limitava a 3 edições de Copa América e alguns títulos de Copa Roca, ou hoje conhecido como Superclássico das Américas. Resumindo, a nossa camisa não tinha o tamanho que tem hoje, mas a camisa do Uruguai pesava muito. Mas na primeira fase eu já falei que o Uruguai ganhou por 8-0 da Bolívia e se classificou, obviamente, em primeiro lugar e foi para a fase final, onde seria formado um novo grupo de 4 para um quadrangular final. A Copa de 50, é bom lembrar, é a única até hoje que não teve uma finalíssima. Sim, Brasil e Uruguai não foi a final da Copa. Mas voltemos à primeira fase. O Brasil fez uma campanha excelente. 4-0 em cima do México, 2-2 com a Suíça, o que não foi tão excelente assim, e 2-0 em cima da Iugoslávia. O Brasil também se classificou em primeiro lugar do seu grupo. O quadrangular ficou formado por Brasil, Uruguai, Suécia e Espanha. E é aí que começou a se construir a imagem de que o Brasil decidiria com o Uruguai e seria campeão com o pé nas costas. Vou chegar lá. Nesse quadrangular final, o Brasil ganhou da Suécia e da Espanha com enorme facilidade, diferentemente do time do Uruguai, que chegou aos trancos e barrancos para a partida decisiva diante do Brasil. O Brasil fez 7-1 em cima da Suécia e 6-1 em cima da Espanha, enquanto o Uruguai só empatou com a Espanha em 2-2 e passou com muita dificuldade por um 3-2 diante da Suécia. E aí chegou o grande dia, o dia de decidir quem seria o campeão de 50, da primeira Copa pós-guerra. Só que não era uma finalíssima, era um jogo decisivo, porque quem conseguisse o seu objetivo ali sairia com o troféu. E o Brasil jogava, óbvio, por uma vitória para terminar em primeiro lugar do grupo e por um empate por causa da campanha que eu já contei. Já para o Uruguai, restava a vitória. E aí é bom lembrar o que eu disse lá atrás no vídeo. A camisa do Uruguai era enorme. O Uruguai era uma das seleções mais vencedoras do planeta. Portanto, não era um adversário qualquer, por mais que não vivesse os seus melhores dias. Mas um time com muitos destaques individuais e que no ciclo anterior àquela Copa do Mundo, nos 5 anos anteriores ao Mundial, jogou 11 vezes contra a seleção brasileira. Foi pau a pau. E é bom lembrar que aquele Uruguai jogava com 5 atacantes. É isso mesmo, tinha uma linha com 5 atacantes de origem. E era uma necessidade, né? O time tinha que ganhar contra um Brasil que normalmente jogava num 3-4-3. E um Brasil que tinha nomes como o Zizinho, Jair da Rosa Pinto e o Ademir Queixada. Eram os 3 principais nomes daquela seleção. Falar em Queixada, foi artilheiro da Copa com 9 gols e até hoje é o brasileiro com mais gols numa só edição
competição de mundial. Por tudo isso, criou-se um clima de já ganhou. E esse clima acabou aumentando ainda mais a tragédia no Maracanã. Alguns jornais do Rio de Janeiro, e a gente vê aqui as manchetes, chegaram a estampar aqui os campeões do mundo, Brasil campeão do mundo, isso antes do jogo acontecer. Para você ter uma ideia, o Jules Rimet, presidente da FIFA, que sim, deu nome à primeira taça da Copa do Mundo, ele tinha um discurso guardado no bolso, todo escrito em português, para felicitar a seleção brasileira. O Brasil fez 1-0 com o Friaça no segundo tempo, o que deu ainda mais a certeza de que o Brasil ganharia a Copa de 50. Só que o Schiaffino empatou e faltando ali mais ou menos 10 minutos para o jogo acabar, acapar é ótimo, né? Acapar. Faltando 10 minutos mais ou menos para o jogo acabar, o Gija fez o 2-1, o gol que deu o título ao Uruguai e condenou para a eternidade o goleiro Barbosa. Todo mundo achou que o Barbosa falhou e que ele foi o responsável direto pela derrota da seleção. E uma derrota que criou muitas e muitas e muitas lendas até 2014. Existe uma das lendas é de que a derrota para o Uruguai gerou no Brasil, no Rio de Janeiro, uma série de suicídios por causa do resultado. Mas o Geneton Moraes Neto, no melhor livro que fala daquela derrota, chamado Dossiê 50, ele não conseguiu apurar nada a respeito, nenhuma morte foi relacionada diretamente à derrota por 2-1. Outra lenda que circula é de que o Obdúlio Varela, o capitão da seleção uruguaia, ele teria ficado com tanta pena dos brasileiros que depois do jogo ele foi a vários bares pelo Rio de Janeiro para consolar os torcedores brasileiros. Agora me responda, qual a chance do capitão de uma seleção campeã mundial deixar de comemorar o título para perambular em bares para consolar os torcedores? Visualize a cena e veja se tem alguma possibilidade disso ser verdade. Outro ponto controverso pós-derrota é a fachada do Maracanã é até hoje pintada na cor azul. E aí você se pergunta, por quê? Nem sei se você se pergunta, mas se você se perguntar, saiba que há duas versões. Uma delas, que é a que durante muito tempo foi mais aceita, é de que houve a promessa de que se pintaria a fachada do Maracanã com as cores da seleção campeã do mundo. E a seleção campeã do mundo foi o Uruguai. Se fosse o Brasil, a fachada não teria sido pintada de amarelo, teria sido pintada de branco, porque o Brasil naquela época ainda não jogava com a camisa amarela. A camisa amarela só se estrearia na Copa de 54. E por sinal, a camisa branca nunca mais foi usada, porque é óbvio, o brasileiro adora ligar fracasso a azar. Mas a outra versão, e aí se você conversar com pessoas do Rio de Janeiro, é de que não, a fachada do Maracanã é pintada de azul porque é a cor da bandeira do estado do Rio de Janeiro. Tá aqui a bandeira que de fato tem as cores azuis. Mas se você for no Uruguai e ler vários jornais estrangeiros, a versão que conta ainda é de que a fachada do Maracanã, preservada até hoje, é azul por conta da Celeste Olímpica. Mas a derrota de 50 deixou um ponto positivo. Você sabia que o Pelé ouviu o pai dele chorando por conta da derrota e prometeu que um dia daria um título para a seleção e que o pai dele nunca mais choraria. E não é que o Pelé conseguiu, portanto, obrigado Uruguai. Mas o que a gente está discutindo aqui não são só curiosidades, é uma comparação. Se esse trauma, ele é maior ou menor que o recente trauma de 2014. E eu respondo, não é maior que o trauma do Mineiraço. Primeiro que o Mineiraço, os 7-1, ele foi construído com o Brasil já do tamanho do Brasil. Pentacampeão do mundo, campeão de quase tudo, jogando em casa, pós-trauma de 50. Ou seja, você tinha a oportunidade de apagar ou diminuir aquela dor. E aí você não consegue de forma humilhante. E pior, colocando em xeque tudo aquilo que a gente produziu em mais de um século de futebol. Quando você toma 7-1 em casa para outra seleção, também forte, mas que representa uma outra escola, você coloca um asterisco e se pergunta, será que tudo que a gente fez até hoje ainda vale? E a resposta no pós 7-1 é bem clara, né? Não vale mais. Está na hora de mudar, mas ainda não mudamos. E aqui algumas curiosidades para você ver o tamanho daquela derrota, que é até hoje a pior derrota da história da seleção. Os 7-1 representam um vexame que o Brasil nunca tinha sofrido. Até tinha sofrido um parecido. Sabe para quem? Pro Uruguai, em 1920, perdendo por 6-0. Para você ver que perder por 2-1 pro Uruguai em casa não era nada demais. Outra curiosidade é, o Brasil não perdia para uma seleção em casa em partidas oficiais desde 1975. Para piorar, o Klose naquele jogo fez o seu golzinho, chegou a 16 em Copas e ultrapassou o Ronaldo como o maior artilheiro da história dos mundiais. Outro ponto foi a primeira vez que o Brasil levou 7 gols numa partida oficial. Foi também a semifinal com o maior número de gols da história das Copas. Pena que a maioria desses gols veio de um lado só. Foi também, pasmem, a pior derrota de um anfitrião na história das Copas. Eu posso continuar aqui, tá? E para terminar, é o placar mais elástico
drástico num confronto entre seleções campeãs mundiais. Tá bom ou quer mais? Acho que tá bom, né? Uma coisa é eu perder por 2-1 para uma seleção que na época era mais tradicional que a minha, mesmo que seja em casa, num jogo em que é de verdade o Brasil jogou melhor com 30 finalizações. A outra é perder sendo a maior potência do futebol, a camisa mais pesada do futebol, em casa, diante do seu torcedor, na esperança de exorcizar o fantasma. Só que aí você exorciza aquele e aparece um pior. Então é isso. O trauma, o fantasma de 2014, apesar de ser mais recente, ele é pior que o de 50. Tanto que, depois dos 7-1, vários jornais com capas geniais acabavam falando que o Barbosa agora pode descansar em paz, que 50 estava exorcizado, porque surgiu algo pior. A sua geração viveu o maior fantasma da história do futebol brasileiro. E chegou a hora do opiniões que você não tem o direito de ter. Lembra da Olimpíada? Pois é, a final foi Brasil e Alemanha. E não é que teve gente dizendo que seria a revanche da Copa do Mundo, seria a revanche dos 7-1? Não, não seria e não foi a revanche dos 7-1. A pessoa achar que aquilo seria uma revanche é uma opinião e um sentimento que ela não tem o direito de ter. Primeiro que era uma Olimpíada, não era uma Copa do Mundo. Segundo, que não eram as seleções principais, eram seleções sub-23. E outra, era a seleção sub-23, certo? Mas a da Alemanha era a seleção B sub-23, que ok, ainda era uma seleção forte, mas você tá indo na hierarquia do futebol alemão ali para terceira, para quarta força da seleção dos caras. Portanto, a relação é zero com os 7-1. Zero. E eu não estou desmerecendo a medalha olímpica, tá? Foi um título histórico, importantíssimo para nossa autoestima, importantíssimo para nossa reconstrução e importantíssimo, inclusive, para o trabalho do Tite, que tem usado vários jogadores da seleção sub-23 nesse seu processo de reformulação. Portanto, a medalha valeu muito, mas ela não tem nenhuma relação com revanche. Lembrando, polêmicas vazias toda sexta-feira, pontualmente às 11 da manhã. E aí o velho recado que se você não é inscrito, você se inscreve. E se você é inscrito, você vai lá no sininho, clica no sininho para receber notificação. E o mais importante é comente, brigue, defenda seu ponto de vista e deixa aquele like maroto. Semana que vem prometo que irei aos comentários. Portanto, deem sugestões úteis, tá?